Glória a Deus. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Cumprimento a todos com mais perfeita e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Que Deus assim abençoe a todos. Quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, pastor Gerson Ribeiro. E eu tenho uma palavra de Deus, mais ou menos, tem um estudo da palavra de Deus para a sua vida. Amém? As pessoas, elas me perguntam muito: pastor, qual é a diferença entre fornicação e adultério? É a mesma coisa? Então o Senhor falou fortemente ao meu coração para estar gravando um breve estudo da palavra de Deus para os nossos corações, para que possamos tirar dúvida, né? Qual é a diferença entre fornicação e adultério? Louvado seja o nome santo do Senhor dos Exércitos. Antes de iniciarmos, eu já quero pedir para você para compartilhar. É muito importante a palavra de Deus chegar ao maior número de pessoas para que o nome do Senhor seja glorificado. Se inscreve no canal, você que não é inscrito ainda, pastor Gerson Ribeiro Oficial. Você vai estar sendo um missionário de Deus, uma missionária para compartilhar, amém? Para nos ajudar a fazer a obra do Senhor. Escreve, né? Dá lá o seu joinha, louvado seja Deus. Ativa o sino da notificação para que sempre que tiver algo novo, você seja notificado. Mas vamos lá para a palavra, louvado seja Deus. Qual é a diferença entre fornicação e adultério? Glória a Deus. Qual é a diferença de uma coisa para outra? Eu quero abrir aqui em Mateus capítulo de número 5, versículo de número 27. Aleluia. Você, quando você estiver assistindo, você vai fazer a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, para que Deus seja glorificado e a palavra de Deus ela vai ficar gravada nos vossos corações. Mateus capítulo 5, versículo de número 27. O que diz a palavra do Senhor? Ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Amém? Deus maravilhoso, eterno e poderoso Pai, te peço perdão pelos meus pecados, falhas, culpas e fraquezas. Me usa como teu instrumento da tua palavra, Pai. Abençoa cada um dos teus filhos e das tuas filhas que vai ouvir esta palavra, Pai. Que teu Espírito Santo venha falar fortemente a cada vida, a cada coração, meu Deus. Salva as almas, liberta os cativos, oprimidos, meu Pai. Que a tua palavra alcance vidas para a glória do teu nome. Assim eu oro, agradeço e creio, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então, Mateus, nós lemos aqui 5:27, louvado seja Deus. Então, vamos falar sobre o que é adultério. Louvado seja Deus. O adultério, irmãos, é atividade sexual entre pessoas que não são do mesmo cônjuge. Ou seja, se o homem é casado, se a mulher é casada, ela se envolve com alguém no ato da relação sexual, isso chama-se de adultério. E o adultério é um pecado que tirará milhões de pessoas, tirará milhões de pessoas do reino dos céus, a menos que abandone a sua prática. Então, quando a pessoa é casada, seja ele homem, seja ela mulher, e se envolve com um cônjuge fora do seu, se envolve com alguém fora do seu cônjuge, fora do seu casamento, isso chama-se adultério. E o adultério é um pecado mortal, irmãos, porque atinge a família. É um pecado que vai tirar muitas pessoas do reino de Deus. E Deus está trazendo esta palavra para alertar. Quem sabe essa palavra chega a alguém que no momento você está tendo relações sexuais, você está se envolvendo com alguém que não é do seu cônjuge. Pastor, mas eu não consigo se sair disso. Mas isso é um pecado mortal, um pecado de morte. Olha o que o Senhor diz em Mateus. Louvado seja Deus. No 5:27 ele falou assim: ouvi o que disse aos antigos: não cometerás adultério. Mas o Senhor Jesus ainda vai mais além. No 28:5: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar já em seu coração, cometeu adultério com ela. Ou seja, aqui para o Senhor, Ele está falando, irmãos. Se o homem
atentar em uma mulher e desejar no seu coração, e concretizou aquele ato no seu coração, mesmo sem ter relações sexuais com aquela mulher, ou a mulher com o homem, já adulterou. É um pecado de morte. É um pecado que leva pessoas ao inferno. Olha o que o Senhor continua falando aqui no versículo 29. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Então o adultério é um pecado de morte. Quem sabe você não tem cometido o adultério, que está se envolvendo com alguém que não seja do teu cônjuge, mas tenha atentado para uma mulher, tenha atentado para um homem, desejado no seu coração e concretizado o ato. Isso já é o adultério. Louvado seja Deus. É tempo de tirar o olho daquilo que desagrada a Deus. É tempo de tirar o olho, é tempo de tirar a mão, é tempo de tirar a boca daquilo que não está agradando ao Senhor. Porque é melhor entrar sem o olho do reino dos céus do que entrar com todo o corpo no inferno. Então a palavra de Deus nos alerta, louvado seja Deus, que o adultério é um pecado de morte. O que é que diz lá em Êxodo 14? Louvado seja Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor dos Exércitos. Pequeno versículo da palavra de Deus que o Senhor falou quando o povo, Deus estava tirando o seu povo lá do Egito. Aleluia. Santo é o nome do Senhor dos Exércitos. Deus de poder e glória. Melhor dizendo, Êxodo 20, verso 14. Que quando o Senhor estava dando os 10 mandamentos a Moisés para um povo que saiu do Egito, porque no Egito as pessoas que conheciam a Deus eram tementes. Os egípcios, era normal ter várias mulheres. Então Deus está tirando o seu povo do Egito, está dizendo assim: ei, é isso que meu povo não pode viver as mesmas condutas dos egípcios. A terra que eu vos vou colocar é para fazer a diferença. Ei, homem de Deus, mulher de Deus. Então o que o Senhor está falando aqui? Versículo 20, capítulo 20, versículo 14. Não adulterarás. Então o adultério é um pecado mortal que levará muitas vidas ao inferno. Glória a Deus. Então nós estamos falando sobre o que é adultério. O que é adultério? É o envolvimento sexual, é a relação entre a pessoa fora do cônjuge, a pessoa fora do casamento. Uma pessoa casada, seja ele homem ou mulher, se envolveu com alguém fora, no ato sexual, ele está cometendo adultério e colocando em risco a sua salvação. Louvado seja Deus, aleluia. Mas pastor, mas por que isso, pastor? Né? A razão é simples. A razão é o casamento é o fundamento da sociedade, com ele. O casamento é o fundamento da sociedade, e com ele vem a responsabilidade de criar filhos. O sexo casual fora do casamento não somente ameaça o casamento, como também destrói o sentimento paternal ou maternal para com os filhos do casamento, atrapalhando a linhagem de relacionamento familiar. Ou seja, quando a pessoa está em adultério, ela está indo contra a vontade de Deus, contra os princípios bíblicos de Deus. E isso é um pecado mortal. Então, eu creio que já está explicado. O que é adultério? Adultério é quando alguém se envolve sexualmente com alguém fora do seu cônjuge, com alguém fora do seu casamento. Seja ele homem, seja ela mulher, louvado seja Deus, todo ato. Ou até mesmo se desejou, cobiçou no seu coração, desejou ter uma relação com a mulher, ou a mulher desejou ter relação com o homem no seu coração, e concretizou o ato, não precisa nem tocar um corpo ao outro. Louvado seja Deus, aleluia. O Senhor está me falando que muitos estão na pornografia. Que esse demônio da pornografia seja repreendido e neutralizado em nome de Jesus. Muitos assistindo novelas escandalosas, coisas desagradáveis, abomináveis aos olhos de Deus, desejando aquilo que desagrada ao Senhor. Quantos assistindo filmes diabólicos? O Senhor está trazendo esta palavra para um alertamento espiritual. Porque as pessoas que vivem nessa prática, irmãos, ela não consegue ter força, ela não consegue ter discernimento espiritual, porque coloca
a sua comunhão com Deus em risco, a sua salvação em risco. Mas vamos falar agora sobre o que é fornicação. Louvado seja Deus. Este é um ato muito comum. Fornicação é a relação sexual entre duas pessoas solteiras. E aqui vem um alerta de Deus poderoso, irmãos, porque essa prática ela tem se tornado comum até mesmo no meio do povo de Deus. As pessoas se ajuntam, louvado seja Deus, aleluia, gera filhos e filhas e não querem casar. Ah, mas estamos juntos tão bem. Mas e sua comunhão com Deus, como é que fica? Muitos jovens, até mesmo dentro da igreja, têm levado como se isso fosse uma coisa normal. E a fornicação levará milhões de pessoas também ao inferno, se não se converter do ato. O que é fornicação, pastor? É o ato praticado sexualmente entre duas pessoas solteiras, fora do casamento. Isso chama-se fornicação. Deixa eu explicar melhor aqui. A fornicação é o sexo entre duas pessoas solteiras. O apóstolo Paulo disse que esse é um pecado contra o corpo. Ele ordena aos cristãos que fujam da fornicação, pois isso é um pecado contra o próprio corpo, contra o próprio ser. Deus pôs o corpo do crente como templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 18, 19. Ou seja, o nosso corpo, ele é chamado de templo do Espírito Santo. E esse templo do Espírito Santo, irmãos, ele não pode ser contaminado. Esse templo do Espírito Santo é para glorificar e exaltar a Deus. Pastor, mas em relação ao sexo? O sexo é permitido, irmãos. O sexo foi criado pelo próprio Deus. Mas desde que seja dentro do casamento. Fora do casamento ele gera maldição. E entre duas pessoas solteiras que continuam praticando o ato, quantos levitas têm louvado a Deus, mas continuam na fornicação? Quantos pregadores têm pregado a palavra e continuam na fornicação? Como se nada tivesse acontecendo. Aqui está um alerta de Deus. Se não se converter da prática e morrer no pecado, a pessoa vai para o inferno. Aleluia. Vai dando glória a Deus comigo aí. Também Paulo diz que se o crente se une seu corpo a uma prostituta ou alguém que seja imoral, ele está se unindo Jesus Cristo àquela pessoa. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15 e 16. Eu quero ler, louvado-se Deus desta palavra, 1 Coríntios capítulo 15. Aleluia. Glória a Deus. Vai glorificando a Deus aí. 1 Coríntios capítulo 6. Aleluia. O versículo 18. Sim. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e não sois de vós. O 20 diz assim: porque foste comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O nosso corpo pertence a Deus. Então santifique o seu corpo. Pastor, mas eu estou nessa prática, eu não consigo sair. Meu amado e minha amada, não coloque em risco a tua salvação. Por causa de prazeres momentâneos, você pode, aleluia, perder a vida eterna. Porque essa vida aqui é passageira. Então Paulo está dizendo, irmãos, que quando você comete algo fora do teu corpo, é um tipo de pecado. Mas quando é o ato da fornicação, ou até mesmo o adultério, você está unindo o seu corpo àquilo, você está unindo o templo do Espírito Santo a uma meretriz. Você está unindo o templo do Espírito Santo ao pecado. Deus não terá por inocente aqueles que está sendo avisado, que é avisado, mas não quer mudar a sua prática. Aleluia, glória a Deus. É muito importante
Entender que nem os fornicadores, nem os adúlteros entrarão no reino de Deus. Eu vou ler aqui 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Mas o irmão vai a juízo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, sexo fora do casamento é uma prática que tira. Pode ser o cristão, pode ser o servo, pode ser a serva de Deus, pode ser pastor, pastora, levita, sabe, diáconos, presbítero, evangelista, missionário. Pode ser ele. Ah, pastor, mas eu estou livre porque eu não faço nada na obra do Senhor. Mas se você não casou ainda e tem uma vida sexual ativa, esse é um pecado que pode te levar para o inferno se você não se casar e não se arrepender da prática. Louvado seja Deus. Então é muito importante, irmãos, é muito importante que aqueles que estão na fornicação venham se arrepender. Que aqueles que estão no adultério arrependam-se dos seus atos. Louvado seja Deus. Nós não sabemos o dia nem a hora que hoje Jesus arrebata a igreja para nos arrancarmos daqui e levarmos para o céu, ou tira a nossa vida daqui da terra. Tem pessoas que elas sempre dizem assim: ah, mas eu tenho muito tempo ainda, eu estou novo, eu posso continuar na prática e com o tempo eu me arrependo. Ei, nós não sabemos o dia nem a nossa hora. Nós não sabemos o dia chegado. Nós não sabemos se estaremos vivos no arrebatamento ou se o Senhor vai nos tirar daqui da terra a qualquer momento. Por isso nós temos que ser fiel à sua palavra e abandonar essa prática. Glorifique a Deus no teu corpo. Sirva a Deus de corpo, alma e espírito. Eu quero deixar aqui também Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 6, que diz assim: disse Jesus e disse-me: está cumprido, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. Louvado seja Deus. Satanás tem induzido as pessoas. Satanás tem induzido homens e mulheres, ainda que conheçam a palavra, que tem se apegado a prazeres momentâneos. Mas quando você se apega aos prazeres momentâneos aqui da terra, você está jogando fora a sua vida de salvação. Você está jogando fora a sua comunhão com Deus. Você está jogando fora por momentos a sua vida eterna. Porque Jesus um dia vai arrebatar a sua igreja, até os mortos vão ressuscitar. Louvado seja Deus. Todos nós prestaremos conta diante de Deus sobre os nossos atos, sobre as nossas vidas. Não espere para a última hora, a hora da mudança é agora. A tua chance, meu irmão, minha irmã, é agora. Saia do adultério, saia da fornicação, saia deste pecado, porque Deus está te dando uma chance de mudança. Louvado seja Deus. Já pensou naquele grande dia, o Senhor Jesus disse: apartai-vos de vós, que praticais iniquidade. Senhor, mas eu era teu servo lá na terra. Senhor, eu era tua serva, eu era levita, eu era pastor, eu era pastora. Eu era um presbítero, era um diácono, eu ganhei almas. Mas não deixou a fornicação, mas não deixou o adultério. Finalizo aqui agora. Louvado seja Deus. A palavra que eu li por último aqui está falando do novo céu e a nova terra, que o Senhor tem para mim e para você um dia. Aleluia. Não perca a sua comunhão, não perca a tua salvação.
por causa de momentos de prazeres. O sexo é bom, mas para casais. Louvado seja Deus. No casamento, tem que ter o sexo. Louvado seja o nome santo do Senhor dos Exércitos. Porque o próprio Deus, quando fez o homem no jardim do Éden, o próprio Senhor falou assim: não é bom que o homem esteja só. Fale-ei um adjuntor, uma ajudadora, que esteja ao seu lado. O próprio Deus diz que o homem não é bom que o homem esteja só. Mas para o homem não estar só, tem que se casar. Amém? Você que está aí, orando para casar, não se precipite, não fique tendo relações sexuais antes do casamento, porque o preço será muito alto. Então é melhor que, louvado seja Deus, aleluia, reconheça que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Finaliza agora. Pastor, qual é a diferença entre adultério e fornicação? O adultério é o relacionamento sexual entre a pessoa casada, louvado seja Deus, com alguém fora do seu cônjuge, com alguém fora do seu casamento. O que é fornicação? Fornicação é o relacionamento sexual entre duas pessoas solteiras. Amém? Que Deus assim abençoe. Espero que você tire suas dúvidas através desta palavra. É palavra de salvação, de libertação, de cura. É para você se libertar. É para Deus salvar, Deus curar, Deus livrar pessoas da prática, né, que desagrada ao Senhor, para que o nome dele venha a ser glorificado. Eu quero orar pela sua vida agora. Pai amado, Deus querido. Deus, toma nas tuas mãos, Pai, todos os inscritos desse canal. Eu quero te apresentar de uma forma especial a minha esposa, a pastora Lúcia, os meus filhos. Quero te apresentar o Ministério, a Igreja Pentecostal Memorial do Amor de Deus. Quero te apresentar, meu Deus, todos os irmãos e irmãs que vão compartilhar essa live. Que teu Espírito Santo venha falar a cada vida, a cada coração, para que teu nome seja glorificado, Pai. E que vindos, meu Pai querido, aleluia, louvado seja Deus, que estava no pecado, venha ser liberto através desta palavra. Assim, oro, agradeço, creio, meu Pai. E que teu nome seja glorificado em cada vida, em cada coração. Aonde entrar esta palavra, que a mudança, que o milagre aconteça. Assim, oro, agradeço. E creio para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. E graças a Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.